Oi. Vamos explorar hoje o capítulo 34 de Ezequiel. É um texto, assim, que usa uma metáfora bem conhecida, né? Pastores e ovelhas. Mas ele usa isso para falar de um jeito muito direto sobre liderança, sobre responsabilidade. É verdade. E a coisa já começa com uma crítica bem forte aos pastores de Israel, que eram os líderes da época. A acusação é direta. Eles cuidavam só deles mesmos, sabe? Exploravam o rebanho em vez de, proteger. Usavam a lã, comiam a carne gorda, mas as ovelhas mesmo, as que precisavam de cuidado, eram deixadas de lado. Exato. O texto é bem específico nisso. Diz que eles não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as machucadas. E as perdidas não foram atrás. As que se afastaram, não trouxeram de volta. Pelo contrário, né? A liderança era com dureza, com violência. Nossa! E qual foi a consequência disso tudo? A previsível, né? O rebanho se espalhou. Sem guia, ficou vulnerável. Perambulando, virando presa fácil. É uma imagem de abandono completo, então, por parte de quem tinha o dever de cuidar. É pesado. Muito pesado. E o texto conecta isso diretamente. Como não tinha um pastor de verdade, as ovelhas se tornaram presa para qualquer um. E a responsabilidade, o texto joga direto nos ombros desses líderes negligentes. Deus mesmo se posiciona contra eles, sabe? Diz que vai pedir contas. E aí que a coisa dá uma virada, né? Fica bem interessante, porque diante dessa falha toda, dessa liderança corrupta, o próprio Deus entra em cena. Ele declara: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. E vou cuidar delas. É uma promessa de intervenção direta. E ele promete fazer tudo aquilo que os outros não fizeram. Resgatar as que se perderam, trazer de volta para a terra delas, cuidar em bons pastos. Sim, agir como o pastor ideal. Procurar as perdidas, curar as feridas, fortalecer as fracas. É o contraste total com a negligência que a gente viu antes. Há quase uma lista de tarefas do bom pastor. Exatamente. É uma ação divina que é, ao mesmo tempo, corretiva e restauradora. Mas não para aí. Ah, tem mais? Tem. Além desse cuidado todo, vem um julgamento, e isso é fascinante. Deus diz que vai julgar entre uma ovelha e outra, especificamente entre as gordas e as magras, ou entre carneiros e bodes, como algumas traduções colocam. Julgar entre as próprias ovelhas. Como assim? Pois é, as ovelhas mais fortes que dentro do próprio rebanho oprimiam as mais fracas, aquelas que comiam o melhor pasto e ainda pisoteavam o resto, que bebiam a água limpa e sujavam o que sobrava para impedir que as outras bebessem. Essas também seriam julgadas. Caramba. Então a justiça ali não é só contra a liderança corrupta lá de cima. Não mesmo. É uma questão de justiça social dentro do próprio grupo. Deus se compromete a proteger os vulneráveis e a lidar com esses opressores internos também. Isso dá uma profundidade diferente para a coisa toda. A responsabilidade é mais ampla. Com certeza, é a dinâmica interna do rebanho que também precisa ser justa. Ele descreve essas ovelhas mais fortes empurrando as fracas com o corpo, dando chifrada. Deus intervém aí também. E a visão de futuro? O capítulo termina com essa restauração. Sim, ele projeta um futuro. E aí vem a promessa de um pastor ideal que Deus vai levantar. Ele chama de meu servo Davi. Davi, como o rei Davi. É uma referência, né? Simboliza um líder justo, segundo o coração de Deus, que vai cuidar do rebanho de verdade e junto com ele vem a promessa de uma aliança de paz. Aliança de paz. O que isso significa na prática, segundo o texto? É bem concreto. Significa segurança total. Poder viver no deserto, dormir nas florestas, sem medo de bicho selvagem. Significa bênçãos, tipo chuvas na hora certa, terra fértil, colheita boa. Libertação da opressão, sabe? Ninguém mais explorando eles. Fim da fome, fim da vergonha entre as nações. É uma restauração completa, então. Segurança, prosperidade, dignidade. Exatamente. Uma reversão total daquele cenário de abandono e exploração do início. Então, para a gente amarrar aqui, o capítulo 34 de Ezequiel nos dá esse contraste fortíssimo. A liderança que falha, que é egoísta, versus o cuidado direto de Deus, que é justo, que restaura. E que culmina nessa promessa de um futuro de paz, sobre um líder ideal. Deus não só aponta o erro, mas ele mesmo se torna a solução, o bom pastor.
Perfeito. E o interessante é como é metáfora, né? Pastores, ovelhas, mesmo sendo tão antiga, ela continua falando muito hoje. Levanta questões sobre o que realmente significa liderar, qual a responsabilidade de quem está no comando, seja onde for, e as consequências de colocar o interesse próprio acima do bem do grupo. Fica a reflexão, né? Fica. Como esses princípios de cuidado, de justiça se aplicam hoje? E talvez uma pergunta mais incômoda. Quem são as ovelhas gordas de hoje, que dentro dos nossos próprios grupos acabam pisoteando o pasto das outras? É algo para se pensar.